isso a Transpetro tem dado uma contribuição muito grande. Nós criamos recentemente o SAP, que é setor de acompanhamento de produção, porque a gente, como comprador, só devia acompanhar a construção, é o SAC, que é medir, para poder pagar, verificar a qualidade, mas nós estamos muito preocupados em que a indústria naval brasileira atinja a produtividade e a competitividade mundial. Então, nós estamos hoje na Transpetro, esse SAP, trouxemos 10 coreanos com mais de 25 anos de experiência em estaleiro, pegamos pessoas no Brasil com bastante experiência, tem um que entrou agora, o Manel, que construiu mais de 400 navios, junto com a nossa equipe da Transpetro, para quê? Para que você vá ao estaleiro, ver quais são os desvios nessa área de produção, de produtividade, e possa puxar, tirar o estaleiro da zona de conforto, para quanto antes a gente possa chegar. E o Brasil hoje, com essa quarta carteira mundial, com o pré-sal, com a descoberta do pré-sal, que é uma província do tamanho do estado do Ceará, com 149 mil quilômetros quadrados, que vai fazer com que o Brasil atinja, por volta de 2020, ser o quarto ou quinto maior produtor de petróleo, com uma reserva enorme, e veja, a gente tem que ter uma consciência muito clara. No Brasil, a gente não está mais atrás do petróleo. Nós não estamos na corrida do ouro. O ouro já foi encontrado. Nós não estamos atrás da tecnologia para explorar o ouro, o petróleo. Essa também nós temos. Nós estamos agora no processo de criar os equipamentos para que a gente possa extrair o petróleo. Então, nós temos uma garantia de ter o petróleo, de ter a tecnologia. Então, é só uma questão de tempo e com as reservas que a gente tem para se tornar o quarto ou quinto maior produtor mundial de petróleo. Eu vejo que está havendo agora, recentemente saíram algumas informações, uma certa dificuldade em relação a plataformas e sondas. Eu sei que Transpetro não trabalha com isso exatamente, mas não seria o caso da Transpetro também se envolver com isso, não? Não, nós somos a empresa de logística. Sim. Nós não fazemos exploração. Eu sei, mas não é questão de exploração. Eu digo encomendar também a estaleiros nacionais. Eu teria que mudar o foco da empresa. O que cabe à Transpetro é a logística. Uhum. Então, eu tenho que me preocupar com um país que hoje produz cerca de 2 milhões de barris e que em 2020... Você tem que escoar essa produção. Só a Petrobras vai ter 4 milhões e 200. Você somar mais os outros players que estão atuando no Brasil, você vai para mais de 5 milhões e 300 mil barris. Então, você vai ter que criar logística para isso. Até nesse ponto tem uma questão, porque o Brasil parece ter percebido muito tarde a importância da multimodalidade, né? Assim, e pro barateamento, inclusive, da logística. Assim. Quer dizer, depois de tantos anos de atraso dessa percepção, eu sei que o senhor é bastante preocupado, diversos debates da Transpetro participa dessa questão, mas o governo como um todo, e a Petrobras especificamente, o que tem sido feito em relação a isso e como é que o senhor identifica as perspectivas assim, pro próximo ano no uso? Porque o Brasil, por exemplo, tem uma quantidade imensa de rios subaproveitados para transporte, por exemplo, de produtos. Nós somos a terceira maior hidrovia do mundo. Nós só somos inferior à Rússia e à China. O que acontece é que o Brasil mudou muito nesses últimos anos. Nós tínhamos um país voltado para dentro apenas. E aí preponderou o modal rodoviário, que é o mais caro. 60% do transporte no Brasil é feito por caminhão. E caminhão é adequado, é ideal até 300 quilômetros. Até 500 quilômetros é aceitável. A partir daí ele é antieconômico. E o Brasil, então, começou a discutir a mudança da sua matriz de transporte. Começou a pensar, à medida que o Brasil passou a ser um player mundial, você tem que ter uma logística cada vez mais eficiente. Basta ver que os Estados Unidos gastam com logística 8% do PIB, nós gastamos mais de 12%. E você tem que, para que a gente possa ter os nossos produtos competitivos, porque o Brasil vive o século da sorte. O século XXI é o século da sorte do Brasil. Por quê? Porque nós temos energia de todos os tipos, em quantidade e competitividade. Temos 14% da água doce do mundo e temos 337 milhões de hectares de terras agricultáveis, dos quais um terço a gente não usa,
e 90 milhões são usados para pastagem, com uma cabeça por hectare. Você pode, com um pouco de tecnologia, você pode passar para 1,5. Então você tem muita terra disponível e o mundo faminto por alimentos. E você tem hoje um processo em alta escala de urbanização na Índia e na China. A Índia só tem 30% da população urbanizada, a China atingiu 50%. Então, à medida que você vai urbanizando, você está precisando de quê? Energia, comida e minerais. E é tudo que o Brasil tem, fora toda essa base industrial que nós temos. Então, esse é o século de sorte. O que é sorte e azar? Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. O azar é quando a oportunidade não encontra a preparação. E esse século encontrou o Brasil preparado. Mas o senhor falou inicialmente da questão da bacia hidrográfica, que é imensa, e que, na verdade, como modo de transporte, nós usamos muito pouco ainda. Mas parece que há planos também, por exemplo, nesse sentido, de encomendar chartas, de usar o próprio Rio Tietê, não é verdade? O Rio Tietê hoje é usado menos de 15%. Veja que é o rio que corta o coração do maior estado do Brasil. E a gente, dentro do programa de etanol, de transporte de combustível, porque a gente tem que entender o Brasil hoje, que o Brasil mudou também. Nós éramos um país litorâneo, onde mais de 65% do PIB está concentrada numa faixa de 100 quilômetros do litoral, tanto o PIB como a população. Hoje nós descobrimos as novas fronteiras econômicas do país. E você tem que ter logística para essas novas fronteiras. E o Brasil aí tem sorte de ter quase 50 mil quilômetros de rios navegáveis. E com isso você tem uma estrada natural que não exige manutenção. Por exemplo, esse nosso programa de 20 empurradores e 80 barcaças, quem está investindo 432 milhões de reais, ele vai substituir, além de poluir 5 vezes menos, do custo ser metade de um custo de caminhão, você vai economizar 80 mil viagens de caminhão. Então você vai tirar 80 mil caminhões da estrada. Não é que você vai prejudicar, você vai usar o caminhão onde ele deve e você vai descongestionar, vai melhorar a qualidade, vai melhorar a segurança e vai reduzir a poluição, que é um grande problema. E, aliás, o Brasil dá o exemplo para o mundo com a matriz energética limpa. O Brasil tem uma matriz energética limpa. Se você vê a matriz energética dos outros países, ainda tem países, os Estados Unidos até recentemente, agora com o shale gas está mudando, mas 25% da matriz energética americana era carvão até hoje. Então, o Brasil tem todas essas vantagens. E nós conseguimos, isso é um ponto muito importante, voltando à questão da indústria naval, porque com o Promef, a indústria naval renasceu. Foi difícil o começo, tirar da inércia foi difícil. E é natural que isso aconteça, mas agora engrenou. Nos últimos 18 meses, a gente já recebeu 5 navios. Esse ano, a gente recebe mais 2. O ano que vem são 6, no outro é 8. Então, enfim, a indústria começou a se movimentar dentro da rota certa. Nós estamos a caminho de buscar agora a produtividade. Falando dessa dificuldade, eu me lembro que nos primeiros anos havia uma briga enorme, porque a Petrobras afretava os navios no exterior devido à defasagem da frota da Transpetro. E havia uma discussão muito grande nesse programa, porque era a ideia de que ia ficar muito caro produzido no Brasil, e isso vale inclusive para a discussão sobre as plataformas e tudo. Esse debate está encerrado? Essa briga interna e externa, ela acabou ou ainda você encontra resistências aqui e ali? Não, interna não. Porque a gente tem que ter a consciência, é o seguinte, esse discurso de o novo ser mais caro é o discurso que faz quem chegou antes e que não quer que ninguém entre. Então, a maneira de se evitar que alguém entre é dizer o seguinte, você vai produzir uma coisa que eu posso fazer mais barata. Porque só quem acredita em história de carochinha ou de fadinha pode imaginar que você vai começar alguma coisa com o mesmo custo, com o mesmo preço de quem está 50 anos na frente. Mas esse é o discurso de quem é rico. Quer dizer, eu vou continuar produzindo e você vai continuar comprando de mim, e você vai continuar pobre e eu vou continuar rico. E a gente não pode aceitar isso. O senhor teve problemas com o preço do aço. Tive. O senhor teve problema com o preço do aço, inclusive o senhor ameaçou a indústria nacional de aumentar o volume de importações caso a indústria nacional não abaixasse o preço. Eu não ameacei. Eu conversei com a indústria do aço
explicando que... Digamos que endureceu a conversa. Não, né? não endureci não. Só o seguinte, o estudo que a gente fez, eu fiz de toda a indústria naval do mundo, Europa, Japão, China e Coreia, e eu verifiquei nesse estudo que o preço do aço estava sendo vendido no Brasil era 40%, 50% mais caro do que os estaleiros asiáticos estavam recebendo. Sim. Então, se eu queria ter uma indústria competitiva e o aço representa 20% a 30% do custo de um navio, eu não poderia pagar 40% a 50% mais pelo aço. Então, conversamos muito, eu disse o seguinte, se vocês não conseguirem, e o Brasil tem uma grande reserva de minério de ferro, que é uma grande vantagem comparativa, se eu não conseguir comprar no Brasil pelo preço, com o frete igual ao que os estaleiros asiáticos estão pagando, eu vou ser obrigado a importar. Não quero comprar no Brasil, mas vocês vão ter que me dar condição, até porque eu sou indústria nascente, eu tenho que ter competitividade. Eu não posso me dar o luxo de pagar mais pelo aço no Brasil. No início não houve a compreensão, até houve alguma queda de braço e nós tivemos que importar no início. Hoje não, as coisas estão caminhando cada vez mais para a gente comprar no Brasil. Hoje nós já compramos mais no Brasil do que em qualquer outro lugar e a tendência é comprar no Brasil. Agora, não pode sacrificar uma indústria em benefício da outra, até porque a indústria naval é estratégica, sobretudo já era, e para um país que tem o pré-sal e que vai ter que explorar o pré-sal a 300 quilômetros da costa, cada vez mais vai precisar sonda, plataforma, barco de apoio e petroleiro para tornar o Brasil competitivo. E aí o Brasil não tem opção de ter ou não ter navios, porque nós precisamos de navios para o nosso comércio internacional e agora para a exploração da Amazônia Azul. Sim. Então a opção é fabricar os navios no Brasil, gerando renda no Brasil, melhorando a vida do brasileiro ou comprar fora. E o presidente Lula e a presidente Dilma fizeram a opção correta de estimular a fabricação de navios no Brasil, de forma que a gente pudesse gerar essa renda no Brasil. Agora, não a qualquer preço, e não ter dizer que a experiência de gestão de importação a gente já viveu no Brasil, e sabe que ela é nociva. O que a gente quer é criar uma indústria competitiva. Para isso você tem que ter escala, tem que ter continuidade, para que as pessoas façam investimento. E é isso que está sendo feito. E esses estaleiros que hoje existem, né? Quer dizer, de certa forma concentrados no Sudeste. Há alguma coisa, o de Pernambuco é forte, na Bahia agora tem o estaleiro Paraguaçu também, que os baianos realmente estão confiando muito na produção dele, mas esses estaleiros são suficientes? Porque, por exemplo, seu estado, o Ceará, reclama da falta de um estaleiro, de não ser atendido por esses projetos todos do governo. No estado do Ceará teve um estaleiro lá, que foi esse STX Promar, que está sendo inaugurado agora. Sim, sim. Mas por questões, houve uma discussão sobre localização. Problemas ambientais, localização, se iria... Aí não foi possível o empresário ter o terreno. Como a opção de compra dele, dos equipamentos, estava chegando ao limite, ele tentou até a última hora, como não foi possível, ele mudou o estaleiro para Pernambuco. Sim. E está inaugurando agora, vamos fazer uma visita agora em maio, já ele botando as oficinas para começar a cortar aço. Porque você constrói um estaleiro, ao mesmo tempo está construindo navio. Você vai, como você vai precisar da etapa seguinte, demora um tempo, você vai, acabou a oficina, você começa a cortar, começa a preparar os blocos, o acabamento avançado e vai seguindo. Então o Ceará perdeu. E hoje essa indústria naval no Brasil, ela foi dividida em várias regiões. Você tem estaleiro hoje no Rio Grande do Sul, você tem uma indústria forte, você tem Santa Catarina, você tem uma indústria forte, você tem no Rio uma indústria fortíssima, você tem o Espírito Santo querendo começar, você tem Pernambuco, que hoje tem 2 estaleiros super modernos e outros se instalando. Então a indústria foi colocada no Brasil. E com a característica que só o nosso programa do Promef deu origem a 3 novos estaleiros. Um aqui em São Paulo, que é o que está construindo as barcaças, Sim. em Araçatuba. O de Pernambuco, 2 em Pernambuco, que são estaleiros modernos, o estaleiro Atlântico Sul, o estaleiro super moderno, enfim, o Brasil tem vários estaleiros modernos. Por quê? Porque a gente está se preparando para ser essa indústria competitiva.